Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ao Senhor Jesus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Nós trouxemos um tema muito importante no culto da família ali no bairro São Miguel. Agora o dia 17, sexta-feira próxima, passada. E nós queremos compartilhar com os irmãos que nos ouvem do programa Peregrino. E nós sabemos que o programa é um programa de Deus. Deus direcionou para que nós pudéssemos fazer e toda a nossa família está envolvida. E cada programa trouxemos aqui, dirigidos pelo Espírito Santo de Deus, um tema diferente. Ora prosperidade, ora cura, ora libertação. E nesta ocasião, voltado para a família. E como base bíblica, nós vamos ler o Salmo 128. E nós vamos trazer aqui um assunto estudado, pesquisado e informado pela ciência. Bastante polêmico, mas pode ter certeza que vai servir para você que está aí do outro lado, na sua família, na relação entre esposa e esposa, filhos e assim por diante. Salmo 128, os 6 versos. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irás bem. A tua mulher será como a videira frutífera aos lados da tua casa, os teus filhos como plantas de oliveira à roda da tua mesa. Assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe de Sião todos os dias da tua vida, para que veja a prosperidade de Jerusalém e vivas para ver os filhos dos teus filhos. Paz seja sobre Israel. Nós queremos falar aqui sobre família. A família como base da sociedade. Nós sabemos que a família é uma criação de Deus. Foi o próprio Deus que criou. É a primeira comunidade que nós fazemos parte, é da família. Surgiu antes de toda e qualquer instituição. Antes que se formassem os povos e as nações, Deus criou a família. Nós já vamos fazer as citações bíblicas aqui acerca daquilo que estamos falando. Não vamos fazer uma exegese dos versículos, porque o tempo não nos compete. A Bíblia registra que ela é o núcleo básico da sociedade. Mesmo nesse mundo caótico que nós estamos vivendo, a sociedade ainda é o alicerce. A família ainda é o alicerce da sociedade. Deus é o próprio criador da família. Ele é o único. Deus é o único que tem autoridade e direito de dizer o que é família e de interferir na família, para que exista e como ela deve funcionar. A primeira citação bíblica nós temos lá em Gênesis 1, verso 27 e 28. Quando Deus cria a família. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. A Bíblia está dizendo aqui que Deus criou homem e mulher. E Deus os abençoou e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos. Homem com homem, mulher com mulher, não frutifica, não multiplica. Por isso que Deus diz, Deus criou homem e mulher e disse ao homem e à mulher: frutificai-vos e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai-a sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Lá em Gênesis 2:24 diz a Bíblia ainda: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Deixará o homem pai e mãe e apegar-se-á a uma mulher, e ambos serão uma carne. Está aí o surgimento da família, homem e mulher. Glória a Deus. Muitos se casam e nunca perguntam para que existe a família, qual o objetivo da família. Se casam, trabalham, se esforçam, compram coisas, têm filhos, mas não sabem o porquê.
E essa falta de definição leva as pessoas, a maioria das pessoas, a crerem que são bons pais apenas por darem coisas boas aos seus filhos, como comida, roupa, escola, casa. Tudo isso é necessário, mas não é fundamental. Deus é o criador da família. Ele é o dono da família. E a família existe para Ele. Porque diz a Bíblia, lá em Romanos 11:36, porque dele e por Ele e para Ele são todas as coisas. Glória, pois, a Ele eternamente. Amém. Porque dele é a família, por Ele é a família e para Ele é a família. Para a glória de Deus. Ter uma família de muitos filhos à sua imagem e semelhança, para que nós venhamos adorar em espírito e em verdade. Deus quer que a família adore a Deus, Deus quer que a descendência da família adore ao Senhor, sendo a família a base para o crescimento da igreja. Aleluia! Antigamente, os encontros da igreja era na casa das famílias. A família era que propagava a palavra do Senhor, como nós lemos aqui no Salmo 128. E dentro da igreja nós encontramos os recursos básicos para o sustentáculo da família. Você quer ver? Dentro da igreja, dentro da palavra, nós temos instruções claras, porque dentro da palavra, dentro da igreja, nós encontramos a lei do Senhor que é perfeita, como diz no Salmo 19, versos 7 ao 9. É perfeita, refrigera a alma, o testemunho do Senhor é fiel, Ele dá sabedoria aos simples, os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração, o mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos, o temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Então, a família encontra na igreja, a família encontra na palavra as instruções para seguir o Mestre, para adorar, louvar e bendizer o nome do Senhor. Também temos na igreja, na palavra, o poder sobrenatural do Espírito Santo, gerando no caráter do indivíduo os frutos do Espírito Santo, porque diz lá em Gálatas 5, versos 22 e 23, mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Louvado seja o nome maravilhoso do Senhor. Nós temos então, aleluia, dentro da palavra de Deus, dentro da igreja, instruções bíblicas que favorecem a família. Nós temos o poder sobrenatural do Espírito Santo gerando, construindo, formando um caráter. E nós temos a valiosa ajuda do corpo de Cristo. O que significa? Que nós encontramos os recursos nos outros irmãos em Cristo, que servem a Deus juntamente conosco na igreja. A família ajudando a família, ensinando-os a guardar todas essas coisas em que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mateus 28, verso 20. Nós, queridos irmãos, nós esperamos ter uma família formada, instruída dentro do Evangelho, dentro da palavra maravilhosa do Senhor. Nós esperamos viver uma realidade do reino de Deus dentro da família. É isso que Deus quer para as famílias, e quer aperfeiçoar a família até o dia da sua volta. E o Senhor quer nos tornar melhores, e para isso nós queremos citar 8 condições que o Senhor quer fazer, quer que nós venhamos agir dessa maneira, nos tornar pessoas melhores dentro da família. 8 coisas. Deus quer um povo formado por famílias sólidas e estáveis. A segunda, Deus quer solteiros que mantenham a sua santidade. Terceiro, Deus quer casais que vivam em harmonia e fidelidade. Deus quer filhos obedientes, em quarto, e que respeitem os seus pais. Em quinto, esposas submissas e maridos amorosos
e responsáveis. Em sexto, famílias sadias e felizes, onde haja amor, paz e alegria. Em sétimo, um povo trabalhador que saiba estudar, progredir, casar, criar filhos e cuidar das suas casas com disciplina e ordem. Em oitavo, um povo de discípulos responsáveis, generosos e que saibam servir. Tudo isso que nós lemos aqui, tudo isso que nós estamos transmitindo aqui, é o que Deus quer para as famílias. Mas olhando num contexto geral, nós estamos vendo que a família está falhando, que os lares estão falhando, e já vamos explicar o porquê da importância da família na presença do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Nós trouxemos aqui um estudo acerca do complexo de Édipo, através de Sigmund Freud, no ano 1856 a 1939, que viveu esse homem, Freud, e ele era da República Tcheca, filho de judeus, e ele detectou, ele não inventou isso aqui, ele detectou um fenômeno psíquico que acontece entre a infância, começa na infância, pode chegar à adolescência e ainda pode chegar até a sua fase adulta. Aleluia! E esse chamado complexo de Édipo está lá na formação do caráter, na formação da libido, na psique da criança, quando ela é criada pelo pai e pela mãe. E onde é que o pai e a mãe estão falhando? É na criação dos filhos. Hoje, em meio à sociedade, muitas famílias pensam que o filho tem que ser educado na escola, que o filho tem que ser educado nas igrejas, e não é. O filho tem que ser educado dentro do seu lar, dentro da sua casa. A escola passa e instrui no seu âmbito pedagógico, com as suas matérias seculares, enquanto que a igreja lhes oferece uma vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor, que em seguida aquela criança, aquele jovem, aquele adolescente, terá que tomar uma decisão por servir a Jesus. E onde está a falha? A falha está dentro das famílias desorganizadas da nossa época, que não sabem conduzir ou detectar o que está acontecendo com os filhos dentro da sua casa. Glória a Deus, aleluia, Jesus. E essa psique, esse sintoma do complexo de Édipo acontece com todas as crianças, indistintamente se é cristão, se não é. E o trabalhar, aleluia, desse sentimento é que tornará o menino um homem de caráter e valor, ou uma menina de caráter e valor, que lá na frente encontrar-se-á com o seu cônjuge, vai se casar, gerar filhos e viverá novamente essa realidade. Esse complexo de Édipo, ele vai se dissolvendo. É importante que você preste atenção, porque isso aqui começa e termina, e não é uma coisinha de 7 cabeças, não. É uma coisa mais natural que tem e acontece no meio e no seio da família. O complexo de Édipo começa e ele vai dissolvendo, vai desaparecendo com o equilíbrio que a criança vai encontrando no passar dos tempos. Quando a criança se perde nesse contexto, aleluia, ela se torna lá na frente um homossexual. É o que o estudo acerca do complexo de Édipo nos diz. Isso não é Bíblia, isso é ciência. Você pode pesquisar na sua casa e você vai ver que isso aqui é a mais pura realidade descoberta por um homem judeu. Aleluia. É uma evolução normal. As coisas se passam e mais ou menos da seguinte forma. Eu vou te citar aqui 8 passos que acontece o complexo de Édipo e você dobre a sua atenção. Primeiro, o menino se liga à mãe por meio dos cuidados. A mãe presta mais cuidados ao menino.
Vamos falar aqui especialmente do menino, mas o complexo de Édipo acontece também nas meninas. É a mesma coisa. Enquanto o menino sente pela mãe, a menina sente pelo pai. E olha só, a primeira coisa, o menino se liga à mãe pelos cuidados que a mãe dedica a ele. A atenção, os carinhos maternais e etc. Ele se liga a ela. Em segundo lugar, depois ele descobre a importância do pai. Ele percebe que a mãe lhe trata melhor, ela lhe dá o seio, ela lhe troca as fraldas, ela cuida em muitas coisas, e ele passa a observar o pai e percebe que o pai é aquele da mãe. Ele é o marido da sua mãe e se torna um rival. É assim que acontece. E o menino se deseja casar com a mãe. Isso é no inconsciente, não existe nada de perverso aqui. Entenda, por favor. E o quarto passo, o menino deseja eliminar aquele rival importuno, mas não pode vencer o pai, pois o pai é muito mais poderoso que ele. E aí ele entende que o jeito é se aliar ao pai. É por isso que nós encontramos muitas vezes meninos agressivos, cínicos e até desobedientes, como com meninas também. E o quinto, com o tempo, o menino começa a mudar sua maneira de amar. Em vez de querer a mãe só para si, ele passa daqui por diante a uma nova tendência, deseja proteger a mãe. Veja que é inconsciente. Ele quer guardar a mãe, não permite que nada venha magoar sua mãe. A sexta fase, ele continua numa competição interna, lá na mente com seu pai. E agora começa a admirar o seu pai e começa a imitá-lo. Aleluia. Glória a Deus. E começa a entender que o pai tem a importância de pai. Aleluia. Ele encontra no pai a figura do pai. E encontra na mãe a figura da mãe. E a criança começa a distinguir quem é quem dentro do seu lar. Aleluia. É isso que está acontecendo dentro das famílias. As crianças estão se perdendo na sua identidade interior. Ramá canta rabá. Aleluia. E passam a trocar os valores quando lá dentro o pai não faz o seu papel, ou a mãe não faz o seu papel, e as coisas começam a ficar deturpadas. Aleluia. Quem sabe o menino se cria num lar em que o pai é violento, entenda isso como exemplo, abrindo um parêntese. Aleluia. E aquele menino, pela violência do pai, não quer ser igual ao pai, porque o pai é violento. Ele diz no seu interior, lá no seu, na sua psique, lá dentro, no seu interior, ele diz: eu não quero ser igual ao pai, eu quero ser igual à mãe. E aí tem um homossexual dentro da família, e as pessoas não se dão conta, porque o pai não soube assumir o seu papel de pai. E a mãe não soube assumir o seu papel de mãe. O sétimo passo, ele vai se tornando adulto, menino, e vai se desligando pouco a pouco da mãe. À medida em que a sua personalidade vai se tornando viril, ele vai se firmando e deixa de competir com o pai e começa a tratar o pai como um amigo. Agora ele reconhece o pai e reconhece a mãe. Isso aqui, amados que estão nos ouvindo, é um processo natural. Aleluia, entenda isso. Complexo de Édipo, pesquise, você vai ver. Aleluia. E o oitavo, ele como um adulto normal, ele passa agora a se interessar por outras mulheres. Aleluia. E lá um dia se casa, normalmente, e sem que o complexo de Édipo tivesse deixado qualquer marca ou mágoa, ou qualquer tipo de cicatriz. É um processo normal, aleluia, detectado por um judeu, e que nós precisamos transmitir, aleluia, segundo a palavra,
de que essas coisas estão acontecendo dentro dos lares, onde o pai precisa assumir o seu papel e a mãe o seu papel também. E entender que a criança, enquanto cresce, ela passa por uma guerra incrível dentro do seu interior. E olha o que o estudo conclui aqui, está na internet, aleluia, você pode pesquisar. Os homens que não conseguem vencer tornam-se frequentemente afeminados, acovardados e medrosos. As mulheres adquirem uma virilidade excessiva e prejudicial. Homens e mulheres tornam-se impotentes e frios, demonstrando grande timidez sexual. Frequentemente, o complexo de Édipo provoca a homossexualidade masculina e feminina. Aonde está o problema, então? O problema é que as famílias estão falhando. Aleluia. Nos nossos dias hoje, e há de se dar conta dessas coisas, a mulher trabalha junto com o marido. As crianças muitas vezes não são criadas nem com pai nem com mãe. Aleluia. E a criança precisa conviver com pai e com mãe para ela se definir. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. E aonde está o problema? O problema é que as famílias estão falhando porque não tem Deus. Aleluia. Porque precisam de Jesus dentro do seu lar. E aí, queridos irmãos que estão nos ouvindo, existe aquela frase tradicional que diz: acabou o amor, acabou o casamento, trazendo agora para o casamento, trazendo para o casal, aleluia, acabou o casamento, acabou o amor, acabou o casamento. Não, isso não é verdade. Por quê? Porque não se casa por estar apaixonado, se casa por amar alguém, e tem que saber que lá na frente tem que cuidar, tem que negar a si mesmo, tem que deixar de fazer o que gosta para fazer o que o outro gosta, como diz em Colossenses 3,19, vós maridos amai as vossas mulheres e não as trateis asperamente, como diz em Tito 2,4, então poderão ensinar as mulheres novas a amarem seus maridos. Os maridos amam as mulheres amam seus maridos. Como diz em Cantares de Salomão, que todos, que belos são os teus amores, ó minha irmã, noiva minha, quão melhores são os teus amores do que o vinho, e o aroma dos teus bálsamos do que todas as especiarias. Em Cantares de Salomão, o autor, ele tem aquela mulher como sua irmã, ele a conhece e faz uma amizade com aquela mulher, e por causa da amizade surge a relação afetiva, e ele passa a amar aquela pessoa. Aleluia. Então, Deus não diz que o casamento subsiste enquanto durar o amor, não. Os cônjuges, eles podem desobedecer a Deus e não amar, mas isso não invalida a união. Deus diz que eles devem amar porque estão unidos em casamento. Ninguém mandou casar, casou, aprenda a amar. O verdadeiro amor, o ágape, existe quando alguém pensa no bem do outro, que quer fazer feliz o outro, que nega a si mesmo, que suporta, que perdoa. Aleluia. Esse é o verdadeiro amor que deve aflorar e crescer no meio estável da família. Quando isso aqui se perde, senhores, amados irmãos, a consequência está na má formação dos filhos. Aleluia. Quando o homem não ama a sua mulher, quando a mulher não ama o seu marido, começam os conflitos nos adultos de cima para baixo. E a criança começa a enfrentar conflitos terríveis. Aleluia. Que passa o menino a querer ser igual à mãe e a menina a querer ser igual ao pai. E depois diz que isso é de nascença. Não é. É um fenômeno psíquico
Estude o complexo de Édipo e você vai ver. E diz a Bíblia aqui: assim é abençoado o homem que teme ao Senhor. Se você teme ao Senhor, a tua família vai ser abençoada. Se você teme ao Senhor, tudo vai correr, vai se dar conta, aleluia, para que tudo dê certo. Os filhos não vão nascer deturpados, não, com outros pensamentos que não agradam a Deus, não. Quando a família está organizada no Senhor, as coisas acontecem. Em nome de Jesus, receba essa palavra.